Em nosso planeta, há lugares com realidades extraordinárias. Mas certamente poucos imaginariam que, em um dos países mais exóticos e inacessíveis da América Central, com tribos que ainda não foram contatadas, ou ilhas remotas que nos transportam para outra realidade, há algumas décadas foi realizada uma das obras de engenharia mais incríveis da história da humanidade, que tornaria possível o impossível. Atravessar o país inteiro para criar um atalho que pudesse ajudar os maiores navios do planeta a percorrer em minutos distâncias que, de outra forma, levariam meses. Neste novo vídeo, Mundo Sem Censura, vamos dar uma olhada mais de perto no Panamá, um dos países mais selvagens e fascinantes do planeta. Panamá, um dos menores países das Américas, mas também um dos mais extraordinários. O único lugar do mundo de onde você pode ver o nascer do sol sobre o Pacífico e o pôr do sol sobre o Oceano Atlântico, uma região repleta de mulheres solteiras consideradas por muitos como as mais belas da América Central, tão exótica, bela e selvagem, que abriga tribos milenares que se acredita ainda não terem sido contatadas, ou regiões como a Darien Gap, reconhecida por muitos como um dos lugares mais inacessíveis e perigosos do mundo, devido a realidades que você conhecerá em breve. Uma região com curiosidades únicas, como ser o território com o maior número de áreas protegidas do planeta, não ter um exército, ter mais mulheres do que homens, ou ter outros segredos ocultos na forma de ilhas paradisíacas, como Bocas del Toro ou San Blas, repletas de casas coloridas sobre o mar, lendas milenares e uma beleza que as torna únicas no mundo. Um país com tribos milenares como os Emberá e os Wunaan, com realidades íntimas que são controversas para muitos, onde seus membros exploram as relações íntimas de uma forma muito diferente do resto do mundo. Preste atenção e não perca este vídeo, pois garantimos que descobrir o Panamá com um mundo sem censura vai surpreender você. Vamos começar. No coração da América, escondido atrás de uma das selvas mais impenetráveis e misteriosas do continente, está o Panamá. Um país pequeno em tamanho, mas gigante no impacto que gera na realidade do mundo. Um território enigmático com uma geografia única. Uma região que conecta 2 oceanos e 2 continentes, e onde a natureza transborda em uma mistura de montanhas imponentes, rios caudalosos e paisagens selvagens que parecem ter sido esculpidas pelos deuses. Em seus apenas 75 mil quilômetros quadrados, o Panamá guarda segredos antigos, maravilhas naturais incomparáveis e uma história que mudou o curso do comércio mundial com realidades como o Canal do Panamá. Esse pequeno gigante não é apenas uma ponte entre 2 mundos, chamado por muitos de o atalho para o mundo, mas também um refúgio de culturas e etnias milenares, um lugar onde o antigo e o moderno coexistem em um equilíbrio delicado. No Panamá, cada canto parece esconder uma história que desafia a imaginação. Esse país exótico é conhecido como a área mais protegida do mundo, com mais de 30% de seu território dedicado a parques nacionais e reservas naturais, o que o torna um verdadeiro santuário para a biodiversidade. Esse compromisso com a conservação é uma das razões pelas quais o país ganhou reconhecimento global como um dos lugares mais selvagens do mundo. Uma das realidades mais impressionantes dessa natureza selvagem única é que, nessas paisagens quase inexploradas, encontram-se algumas das tribos mais antigas e misteriosas do planeta, cujos membros ainda vivem isolados do mundo exterior. Essas tribos conseguiram preservar seus costumes ancestrais, e acredita-se que algumas delas nunca tiveram contato com o homem moderno. As áreas protegidas do Panamá, que cobrem cerca de 30% de seu território, são um refúgio para essas culturas antigas, mantendo-as longe da influência externa. Uma das principais razões para essa realidade selvagem e única está na natureza geográfica dessa região, com áreas como a famosa Darien Gap, reconhecida por muitos como o lugar mais inacessível e perigoso do planeta, que em breve conheceremos com mais detalhes. Mas, antes disso, é bom que você conheça alguns dos grupos étnicos mais enigmáticos do país. Uma das tribos mais conhecidas do Panamá é a Emberá, que vive principalmente nas regiões de selva da bacia do Rio Chagres. Os Emberá são famosos por seu profundo conhecimento da natureza e por suas tradições, que incluem danças elaboradas e tatuagens corporais. Eles estão intimamente ligados à água,
aos rios e às florestas que chamam de lar, e são conhecidos por sua habilidade na fabricação de canoas. Outra tribo de destaque é a Unaan, que compartilha muitas semelhanças com os Embera, mas se distingue por suas notáveis habilidades em cestaria e pintura corporal. Ambas as tribos são testemunhas de um modo de vida que praticamente não mudou nos últimos séculos, vivendo em harmonia com a selva, longe das influências modernas. Outra tribo fascinante é a dos Kuna, que habitam principalmente as ilhas de San Blas, um dos paraísos mais bem escondidos do Panamá e do planeta. Essas comunidades são algumas das mais emblemáticas da diversidade indígena do Panamá, e seus costumes continuam sendo a alma da nação. Dentro dessas culturas antigas, a relação com a modernidade é praticamente inexistente. Enquanto o resto do mundo avançou tecnologicamente, essas tribos permaneceram isoladas, preservando rituais e práticas que muitos podem considerar surpreendentes ou até mesmo controversos. É por isso que, nas selvas e ilhas do Panamá, a vida segue o curso de séculos de tradição, onde a caça, a pesca e as cerimônias são realidades diárias. Entre essas tribos, a conexão com a terra é tão profunda que muitas de suas comunidades são governadas por um sistema de organização baseado no respeito à natureza e aos ancestrais, priorizando as necessidades da tribo em detrimento das do indivíduo. Um dos aspectos mais interessantes dessas culturas é a maneira como elas vivem e mantêm seus relacionamentos. As tradições íntimas e de parceria são muito diferentes das da sociedade moderna. Em algumas tribos, como a dos Emberá, as mulheres têm uma liberdade notável para escolher seus parceiros, e em muitos casos, podem ter mais de um. A poligamia é uma prática em algumas dessas comunidades, onde os homens podem ter várias esposas, mas as mulheres também podem escolher mais de um homem com quem se relacionar. Além disso, a exploração de relacionamentos íntimos entre mulheres ou entre homens é algo que faz parte da tradição de algumas tribos, como os Emberá e os Unaan. Nessas comunidades, esses relacionamentos não são estigmatizados e podem ser vistos como uma expressão natural de intimidade, o que contrasta com as normas mais conservadoras em muitas partes do mundo. O isolamento geográfico e cultural dessas tribos, juntamente com seus costumes que diferem muito da sociedade ocidental, cria um contraste fascinante com a vida moderna ou com o resto do mundo. E provavelmente é estranho para muitas pessoas saber que no Panamá, um país conhecido mundialmente por lugares como o Canal do Panamá ou cidades como a Cidade do Panamá, existem realidades tão exóticas e selvagens. Como mencionamos, muito tem a ver com a geografia e a natureza únicas desse país, tanto nessas realidades selvagens, quanto nos motivos que tornaram esse pequeno país tão famoso. Essas características têm a ver com a existência de tribos ou lugares secretos, remotos e distantes da vida moderna, como as ilhas de San Blas, onde vivem tribos como os Kuna, ou outros paraísos como a bela região de Bocas del Toro. As ilhas San Blas são consideradas por aqueles que têm a sorte de conhecê-las como uma das joias naturais mais deslumbrantes do Caribe panamenho, provavelmente graças ao fato de seu acesso ser um grande desafio. Para chegar a essas ilhas, primeiro você precisa fazer um longo e acidentado passeio de jipe pela selva, atravessando estradas esburacadas e obstáculos e, depois de várias horas de viagem, chegar a um porto de onde os barcos locais o levam até o arquipélago. Esse isolamento, que se deve em parte ao fato de as ilhas estarem sob a proteção do povo Kuna, que já foi conhecido por ser o habitante das ilhas, significa que sua beleza permanece intacta e sua vida permanece fiel às tradições milenares. A beleza de San Blas é indescritível, com praias de areia branca que parecem saídas de um sonho, águas cristalinas de um azul turquesa vibrante e palmeiras balançando suavemente na brisa tropical. Os Kuna, que vivem nessas ilhas há séculos, continuam sendo os guardiões dessa terra e de seus costumes. Uma comunidade indígena que permaneceu praticamente isolada do mundo exterior, optando por preservar seu modo de vida tradicional nesse ambiente intocado. A poucas horas a oeste de San Blas, nas águas azul turquesa dessa parte do Caribe panamenho, há um arquipélago onde o tempo parece ter parado
e a realidade assume tons diferentes dos do resto do país. Um lugar conhecido como Bocas del Toro. Possivelmente um dos mais maravilhosos paraísos escondidos na Terra. Bocas del Toro não é apenas um destino paradisíaco de praias de sonho e selvas exuberantes. É também um lugar onde a história, a cultura e as tradições criaram uma identidade única e vibrante. Entre suas ilhas, descobrir bastimentos é como cruzar um limiar para outro mundo, pois aqui a maioria da população é descendente de africanos trazidos para o Panamá durante a era colonial e de imigrantes afro-antilhanos, que vieram mais tarde para trabalhar nas plantações de banana e no Canal do Panamá. Ao longo dos séculos, essas comunidades preservaram sua essência, transmitindo seus costumes, idioma crioulo e tradições espirituais de geração em geração. Mas além da música contagiante, da culinária afro-caribenha e do ritmo tranquilo da vida na ilha, Bocas del Toro é o lar de práticas místicas com raízes profundas na África e no Caribe. A espiritualidade afrodescendente no Panamá é influenciada pelo vodú haitiano e pelas religiões afro-cubanas, como a santeria e o palo mayombe. Em certos rituais que ainda estão vivos, as forças espirituais são invocadas por meio de cantos, tambores e danças que canalizam energias ocultas, algumas delas relacionadas à vida íntima como símbolo de poder e conexão com o mundo espiritual. Nessas práticas, disse que a energia sexual pode ser usada em cerimônias de atração, proteção ou amarrações amorosas, em que o desejo humano se torna uma ponte para o sobrenatural. Em alguns rituais de bruxaria do Caribe, homens e mulheres realizam danças hipnóticas, movendo seus corpos ao ritmo de tambores ancestrais para despertar paixões, fortalecer laços emocionais ou atrair fortuna. Esse arquipélago é formado por diferentes ilhas cercadas por águas cristalinas, todas elas famosas por seus palafitas coloridos, casas construídas sobre a água que oferecem vistas espetaculares do oceano. E por uma conexão única entre as ilhotas graças aos chamados barcos-táxi, que permitem que você se desloque entre as ilhas em minutos. O nome Bocas del Toro tem várias teorias sobre sua origem, mas uma das mais aceitas sugere que ele vem de uma formação rochosa na ilha Bastimentos que, quando vista de um determinado ângulo, lembra a cabeça de um touro. Outra versão sugere que o nome vem do som alto das ondas batendo contra as rochas, semelhante ao berro de um touro, um som que, se você tiver a sorte de visitar essas ilhas, certamente ouvirá. Durante o período de colonização espanhola, os exploradores batizavam os novos territórios com base em características geográficas marcantes, ou mitos locais. Portanto, é provável que os conquistadores, ao chegarem a essas costas no século XVI, tenham decidido nomeá-las de acordo com sua aparência ou com relatos indígenas sobre a área. O arquipélago também é o lar de sapos dardos, criaturas minúsculas que, embora sejam adoráveis de se ver, possuem uma das toxinas mais letais da natureza. As comunidades indígenas locais as utilizam para caçar, aplicando o veneno em suas flechas, daí o nome rãs dardo, aproveitando suas propriedades letais para caçar animais maiores na selva. Esses anfíbios, que habitam principalmente as ilhas de Bocas del Toro, são uma das maravilhas naturais que demonstram a diversidade biológica e a relação simbiótica entre os seres humanos e seu ambiente. Esses perigos em pequenos animais, como os sapos dardos, refletem perfeitamente alguns dos enigmas do Panamá, que guarda em seu interior algo ainda mais misterioso e perigoso. Um lugar conhecido como El Tapón del Darién, uma vasta e perigosa faixa de selva entre o Panamá e a Colômbia, reconhecida como um dos territórios mais inacessíveis do planeta. Esse labirinto de selva é um desafio extremo para aqueles que se atrevem a atravessá-lo, e poucos conseguem cruzá-lo sem enfrentar enormes dificuldades. O terreno está infestado de vida selvagem, rios caudalosos e obstáculos naturais quase intransponíveis. E por décadas, tem sido um refúgio para aqueles que buscam escapar de situações difíceis em seus países de origem. Infelizmente, e por isso é reconhecida como um dos lugares mais perigosos do planeta, muitas dessas pessoas nunca conseguem chegar ao seu destino, perdendo-se nessa selva selvagem e muitas vezes letal. Apesar dos riscos,
Dezenas de milhares de imigrantes tentam atravessar essa passagem todos os anos na esperança de chegar aos Estados Unidos em busca de uma vida melhor, embora muitos deles conheçam as histórias de desaparecimento, perigo e morte. Esse passado selvagem tem muito a ver com a beleza que muitas pessoas reconhecem no povo panamenho, e especialmente em suas mulheres. O Panamá é um caldeirão de culturas, uma terra que foi moldada por uma mistura única de povos indígenas, afrodescendentes, europeus e asiáticos, resultando em uma das populações mais diversas e fascinantes da América Latina. Essa diversidade se reflete não apenas em suas tradições e costumes, mas também em suas características físicas, que têm sido motivo de admiração em todo o mundo. As mulheres panamenhas, com sua mistura de características indígenas, afrodescendentes e europeias, possuem uma beleza exótica, calorosa e cativante, que as colocou em um lugar de destaque no mundo dos concursos de beleza internacionais. Muitas delas venceram concursos renomados, como o Miss Panamá e outros títulos internacionais, destacando suas características harmoniosas, porte elegante e presença magnética. Uma das razões pelas quais as mulheres panamenhas se destacam tanto é a variedade genética resultante da fusão de diferentes raças e etnias ao longo dos séculos. A ascendência indígena lhes confere uma beleza serena e única, enquanto a herança afrodescendente lhes dá uma energia vibrante e uma graça inconfundível. As influências europeias trazem uma sofisticação especial, e todas essas características se combinam para criar uma imagem que se destaca em qualquer lugar do mundo. É essa diversidade racial, aliada ao patrimônio cultural do Panamá, que gerou uma estética que tem sido celebrada em todo o mundo. Além de sua beleza física, as mulheres panamenhas são conhecidas por suas personalidades vibrantes e caráter forte, o que as torna ainda mais atraentes. Elas estão profundamente ligadas às suas raízes, mas ao mesmo tempo demonstram abertura e capacidade de se adaptar aos tempos modernos sem perder sua essência cultural. As mulheres panamenhas são caracterizadas por sua dureza e resiliência, qualidades que vêm de um país que, ao longo de sua história, teve de lidar com adversidades. Essas características fazem com que as mulheres panamenhas se destaquem e sejam altamente valorizadas tanto pessoal quanto profissionalmente. Um fato interessante é que no Panamá há mais mulheres do que homens, o que pode ser uma das razões pelas quais se cultivou uma espécie de predileção por estrangeiros. Essa diferença na demografia de gênero fez com que muitas mulheres panamenhas vissem os homens de outros países como uma oportunidade de melhorar sua qualidade de vida. Além disso, em um contexto em que o acesso a oportunidades econômicas e sociais pode ser limitado, muitas delas são atraídas pela ideia de formar relacionamentos com estrangeiros que lhes ofereçam um futuro melhor. Essa preferência, embora parcialmente devida a fatores socioeconômicos, também responde a um desejo natural de conhecer outras culturas e enriquecer sua vida pessoal e profissional. A atração das mulheres panamenhas por estrangeiros é um tema que vem sendo discutido há gerações, pois a interação com turistas, diplomatas e homens de diferentes partes do mundo tem sido uma constante no país, especialmente nas cidades mais cosmopolitas, como a cidade do Panamá. Embora esse fenômeno seja comum em muitos países do mundo, no Panamá ele tem uma conotação especial, devido às conexões históricas e culturais que o país teve com o comércio internacional, a construção do canal e seu contato constante com diferentes partes do mundo. A combinação de beleza, caráter e abertura para o resto do mundo significa que as mulheres panamenhas continuam a ser um símbolo de atração internacional. Neste momento gostaríamos de lhe perguntar: você gostaria de visitar o Panamá e lugares como San Blas ou Bocas del Toro? Como gostaria de conhecer as pessoas? Se atreveria a cruzar o Darien Gap? Ou o que mais o impressionou? Pause o vídeo e deixe seu comentário. Você sabe que isso é a melhor maneira de apoiar o mundo sem censura para que continuemos trabalhando todas as semanas para descobrir lugares incríveis como este. Então, obrigado. Mas além da natureza exótica e selvagem que torna esse país e seu povo únicos, se há um motivo que torna o Panamá famoso em todo o mundo, esse motivo tem um nome: o Canal do Panamá.
conhecido por alguns como o Atalho do Mundo, porque essa obra de engenharia tornou possível o impossível. Esse canal, que liga o Oceano Atlântico ao Oceano Pacífico, reduziu significativamente o tempo de viagem dos navios que antes tinham de circunnavegar todo o continente sul-americano para cruzar os dois oceanos. Em vez de uma viagem de milhares de quilômetros, os navios agora podem cruzar o Panamá em questão de horas. A construção do canal, que ocorreu entre 1944 e 1414, não foi uma tarefa fácil. Um dos maiores desafios que os engenheiros enfrentaram foi a diferença de altura entre os dois oceanos, pois o terreno do Panamá não era totalmente plano. Para resolver esse problema, os engenheiros construíram um sistema de comportas para elevar e baixar os navios, compensando a altitude do terreno. Esses portões, que são como grandes portas de metal, abrem e fecham de forma sincronizada para permitir que os navios passem de um nível de água para outro. Os navios entram no canal por uma das eclusas, onde a água sobe gradualmente para levar a embarcação ao nível dos outros oceanos, e em seguida, ao chegar à outra extremidade, eles podem descer até o nível de água do oceano correspondente. Um dos aspectos mais interessantes desse processo é que o Canal do Panamá é atravessado por um grande lago artificial, o Lago Gatun, que funciona como um gigantesco reservatório de água para encher as eclusas. Esse lago é, em essência, um reservatório que regula o fluxo de água ao longo do canal. É o lar de vários tipos de animais, incluindo jacarés, peixes de água doce e outros organismos aquáticos que, quando movidos de um lado do canal para o outro, enfrentam a mortalidade ao entrar em contato com a água salgada do oceano. A diferença de salinidade entre a água doce e a salgada faz com que muitas espécies não sobrevivam, o que levou a uma dinâmica ecológica curiosa. A construção do canal foi possível graças ao trabalho de engenheiros americanos sob a administração dos Estados Unidos. Após várias tentativas fracassadas dos franceses, os americanos assumiram o controle do projeto em 1944, em parte devido à necessidade estratégica de comércio e mobilidade naval. O investimento de recursos para realizar tal tarefa foi monumental, e o custo humano também foi alto, pois milhares de trabalhadores, a maioria de origem das Índias Ocidentais e do Caribe, deram suas vidas para realizar esse trabalho titânico. Hoje, o Canal do Panamá continua sendo não apenas uma das maiores maravilhas da engenharia mundial, mas também um centro de comércio internacional. Devido à sua importância estratégica, vários países manifestaram interesse em assumir o controle dessa rota, reconhecendo as vantagens de controlar uma hidrovia que pode reduzir semanas de navegação a apenas algumas horas. Graças a essa maravilha da engenharia humana, o que antes era uma viagem longa e perigosa pela parte sul do continente, agora é um processo eficiente e rápido que conecta o mundo como nunca antes. Uma das curiosidades mais fascinantes do Panamá é que, apesar de sua enorme importância estratégica global devido ao Canal do Panamá, o país não tem um exército. Esse fato é um reflexo de uma decisão tomada há mais de um século, quando, em 1961, por meio da Constituição, o Panamá decidiu abolir seu exército. De fato, desde essa data, o país continua sem forças armadas, contando com a Polícia Nacional e com acordos internacionais para garantir sua segurança. Isso representa um desafio significativo no caso de problemas políticos ou conflitos internacionais relacionados ao canal. Sem um exército próprio para proteger uma das rotas comerciais mais importantes do mundo, o Panamá depende de suas relações diplomáticas com potências internacionais e de sua força econômica para preservar e manter a segurança dessa artéria do comércio global. No entanto, esse sistema tem sido bem-sucedido até agora, e o Panamá se orgulha de ser um exemplo de paz e estabilidade em uma região frequentemente marcada por conflitos. Apesar da falta de um exército, o país demonstrou que, com conhecimento diplomático e uma forte infraestrutura civil, pode manter sua soberania e controle sobre uma das passagens comerciais mais cobiçadas do mundo. Outra das curiosidades geográficas mais notáveis do Panamá é a extraordinária proximidade de seus dois oceanos. Nesse país,
O Oceano Pacífico e o Oceano Atlântico estão separados por apenas 150 quilômetros. Uma distância mínima considerando a importância de ambos os oceanos para o comércio mundial. Isso faz do Panamá não apenas uma rota de trânsito para navios, mas também um lugar único onde, em apenas algumas horas, você pode experimentar uma mudança radical na paisagem e na atmosfera. E uma das experiências mais incríveis que o Panamá oferece é a possibilidade de você ver o nascer do sol no Oceano Pacífico e o pôr do sol no Oceano Atlântico, tudo no mesmo dia. Esse fenômeno, possibilitado pela geografia única do país, dá ao Panamá um ar quase místico, onde dois mundos se encontram em um só lugar, oferecendo aos visitantes uma perspectiva única sobre os ciclos da natureza. Das praias do Pacífico, é possível ver o sol nascer atrás das montanhas, enquanto no Atlântico, a apenas algumas horas de distância, o mesmo sol se põe atrás do horizonte. Essa dualidade impressionante, que só pode ser experimentada em poucos lugares do mundo, reflete a natureza única do Panamá. Um país de contrastes e maravilhas naturais que continua a cativar aqueles que se aventuram a explorar seus segredos. Pensando em desfrutar do país, de seus amanheceres ou entardeceres, de suas mulheres ou tribos, ou de lugares como San Blas ou Bocas del Toro, a partir do canal pensamos em explicar a você a melhor maneira de chegar e desfrutar desse incrível canto do planeta. Se você está pensando em viajar para o Panamá, o acesso é relativamente fácil graças à sua conectividade aérea. De quase qualquer lugar do mundo, você pode encontrar voos diretos para a cidade do Panamá, a capital, que é o principal ponto de entrada para o país. O Aeroporto Internacional de Tocumen, um dos maiores da América Central, recebe voos diários de companhias aéreas internacionais, o que torna o acesso a esse destino acessível e conveniente. Quanto à exigência de visto, isso depende de sua nacionalidade, mas para muitos países, como os da América Latina, Estados Unidos e União Europeia, o Panamá oferece isenção de visto para estadias curtas. Isso significa que, em geral, você só precisará de seu passaporte válido para entrar no país e desfrutar de sua calorosa hospitalidade. De qualquer forma, é sempre aconselhável que você verifique as condições de entrada em seu país de origem antes de viajar. Uma das grandes vantagens de viajar para o Panamá é que, apesar de ser um país com uma economia em crescimento, é relativamente barato em comparação com outros destinos turísticos da América Central. Isso o torna o lugar perfeito para os viajantes que querem aproveitar ao máximo seu dinheiro sem sacrificar a qualidade de sua experiência. Além disso, o Panamá usa uma moeda que tem uma peculiaridade interessante: a balboa, que circula junto com o dólar americano. A balboa tem uma paridade de 1:1 com o dólar, o que significa que não há diferença real entre as duas moedas em termos de valor. A balboa é usada principalmente em moedas de 1 e 5 balboas, enquanto o dólar americano é a moeda mais comumente aceita para transações diárias. Isso faz com que os viajantes de países que usam o dólar se sintam em casa, pois a economia panamenha é totalmente dolarizada. Para se locomover pelo país, as opções são amplas. Táxis, ônibus e serviços de transporte particular são populares e acessíveis. O Panamá também tem uma moderna linha de metrô na cidade do Panamá, o que facilita a locomoção pela capital. No entanto, para explorar o resto do país, é melhor alugar um carro ou usar os ônibus interprovinciais, que conectam as principais cidades e regiões de forma barata. Quanto ao custo de vida, um jantar para 2 pessoas em um restaurante de médio porte pode custar em torno de 15 a 20 dólares, dependendo do lugar e do que você pedir. Se você preferir um toque mais casual, uma cerveja em um bar local pode custar cerca de 2 dólares por uma garrafa de cerveja local, enquanto que se você estiver em um restaurante mais turístico ou em um bar de luxo, o preço pode subir um pouco. Quanto à hospedagem, os hotéis de categoria média para 2 pessoas, com boa localização e conforto, podem custar entre 70 e 100 dólares por noite, dependendo da estação e da área em que você escolher ficar. Como você pode ver, o Panamá é um destino acessível e bonito, acessível a todos os tipos de viajantes, desde aqueles que procuram uma experiência de luxo,
até aqueles que preferem opções mais econômicas, mas igualmente fascinantes. Quer você queira desfrutar de sua beleza natural, de sua cultura vibrante ou simplesmente se sinta atraído por suas belas praias e atmosfera descontraída, você certamente encontrará uma maneira de aproveitar esse canto do mundo sem estourar seu orçamento. Nós, da Mundo Sem Censura, esperamos que este tour pelo Panamá tenha sido tão fascinante para você quanto foi para nós. Pensando nisso, e no esforço que temos para fazer esses vídeos, se você gostou deste vídeo e ainda não se inscreveu, não espere mais e faça isso agora, ativando o sininho para não perder os vídeos fascinantes que fazemos toda semana. Vídeos como este, que você pode assistir agora para conhecer outro dos cantos mais fascinantes do planeta. Não perca e descubra as maravilhas que esse lugar tem a oferecer.